Boa noite a todos. Dizer da alegria imensa de poder estar aqui nessa casa que nos acolhe com muito carinho, com muito amor. Arco Verde tem um clima diferente, né? Ela fica nessa transição entre o agreste e o sertão, aquilo que a gente conhece como a porta do sertão, que sempre nos acolhe. Eu sempre que passo aqui para a minha terra, para Serra Talhada, São José do Belmonte, uma parada sempre em Arco Verde, né? Sempre. Até na minha época de estudante, o ônibus da Progresso fazia questão de parar em Arco Verde, inclusive tinha um ponto de apoio. Então a gente tem uma identificação com Arco Verde e com vocês aqui do movimento espírita, na condição de representante da Federação, meu querido João Paulo, que de tanto trabalhar pelo movimento espírita pernambucano, perdeu um pouco dos cabelos, mas faz parte do processo, né? A gente vai nessa coluna. No tema de hoje, nós resolvemos trazer essa temática, o que Jesus espera de nós ao abraçarmos a doutrina espírita. Porque muitas vezes a gente busca a doutrina espírita e esquece um pouquinho da importância de abraçar a causa, bem como a casa que nos acolhe, que é isso que Jesus espera de cada um de nós ao nos ofertar o Consolador prometido. Nós sabemos que a doutrina espírita nos apresenta Deus não como uma visão antropomórfica de um ser material, a imagem de um homem sentado numa praça, com sua barba longa, seus cabelos brancos, simplesmente dando ordem. A doutrina espírita nos mostra um Deus que nos ama e que trabalha constantemente, com uma inteligência suprema, como a causa primeira de todas as coisas, e que com suas leis governa e dirige tudo no universo, leis essas de amor. Deus nos criou por amor, nesse amor de Deus nós nos movemos. E ao nos criar, conforme nós vemos na Gênese bíblica, Deus, naquela passagem da Gênese, diz que Deus fez o homem de barro e ele lhe sopra nas narinas, dando-lhes a vida. Aquilo tem uma simbologia muito importante para todos nós. Quer dizer que Deus, ao nos criar, colocou em nós tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Logicamente, com um Pai que nos ama, Ele simplesmente não faz as tarefas que nos competem. Porque nós, como pais, no nosso dia a dia, ao encaminharmos os nossos filhos para a escola, ao chegar em casa, nós não fazemos as tarefas que são obrigações deles, os ajudamos. E Deus sempre nos ajudou, continua nos ajudando. E por isso que Ele enviou sábios, que Ele nos enviou profetas, dentre eles Moisés, aquele que nós conhecemos pela doutrina espírita como a primeira revelação, que no esforço imenso de apresentar ao mundo o Deus único, não os deuses como eram apresentados naquela época, mas ainda não um Deus de amor como Jesus traz para nós. E Moisés, através do processo mediúnico da escrita direta, ele recebe as tábuas da lei, tábuas essas dos 10 mandamentos, do qual contém leis justas, leis sábias, que ao qual nós, como filhos de Deus, como cristãos, como espíritas, ao abraçarmos e vivenciarmos essas leis da qual o Cristo espera que nós, principalmente como espírito, abracemos, encontraremos a felicidade. Essa felicidade é um processo de construção. Mas mesmo assim, Deus enviando Moisés e tantos outros profetas, o mundo continuava, embora ainda continue com as suas dores, mas passando por um processo muito doloroso. Assim Deus, por misericórdia, nos envia o seu Filho primogênito com muito amor, que desceu das esferas mais altas
e aproximando-se da terra, apropriando-se dos fluidos mais puros possíveis, constituindo assim seu perispírito, ou seja, o seu arcabouço, o seu corpo espiritual, da natureza mais limpa possível do planeta Terra, e materializa-se no meio de nós, sendo assim, podemos dizer, a própria encarnação do amor, e que por amor dá por nós a sua própria vida, deixa um legado de amor que de certa forma nós não temos como mensurar, nós não temos, como diz, como pesar a grandeza desse legado trazido por Jesus. E em momento nenhum Cristo nos deixou e não nos deixará órfãos. Está sempre conosco, esperando também que nós façamos um pouco da nossa parte, e por isso que Emmanuel, nessa singela obra, Espera Servindo, esse livrinho de cabeceira para o Espírito, ele tem uma passagem do qual Emmanuel diz: espera trabalhando. Às vezes nós, como espíritas, também adentramos a casa espírita querendo simplesmente que os nossos problemas desapareçam, simplesmente que os processos obsessivos deixem de existir, que simplesmente as dores do mundo de expiação e prova que nos acolhe desapareçam. Mas se não nos aprofundarmos na doutrina espírita, nós sabemos que não é bem assim. É um processo, é uma construção, onde nós devemos, nesse processo de melhora, esperar a solução dos nossos problemas, mas trabalhando. E Emmanuel diz: quem fala de paciência, de certo, que se refere à esperança, e por isso a paciência significa saber esperar. Então Cristo espera que nós também saibamos esperar com paciência, mas que esperemos trabalhando, nos esforçando um pouco mais. E diz ainda ele, nesse trabalho da qual nós abraçamos, que se as provações nos assinalam a existência, conserva a própria serenidade e não te retires da tarefa que a vida te confiou. Quanto Cristo espera de nós espíritas, que após esse processo que recentemente nós passamos da pandemia, muitos abandonamos as nossas casas. E o Cristo espera que nós também assim cooperemos com a sua obra nas nossas casas espíritas. Ainda agora à tarde, no trabalho que foi feito da área da família, na música que foi apresentada, tinha uma passagem que dizia: ame a sua casa. Então, o que o Cristo espera de nós, trabalhadores da nossa casa espírita, do movimento espírita, é que nós amemos a nossa casa. É que os trabalhadores dessa casa possam amá-lo da melhor maneira possível. O Cristo espera que nós, ao abraçarmos a casa, a causa, venhamos despojados de todo sentimento interesseiro que possa nos cercar onde quer que nós estejamos, e que enviamos aqui com o sentimento de quem ama profundamente aquilo que faz. Às vezes, o trabalhador espírita adentra a casa porque ele diz que tem débitos a resgatar. Nós sabemos que estamos no mundo de expiação e provas, e ao adentrar nesse mundo de expiação e provas, nós já sabemos dessa possibilidade de resgatar esses débitos. Mas o Cristo espera que nós venhamos à casa para trabalhar, não simplesmente porque estou a resgatar, mas porque nós precisamos de contribuir com a obra divina. Na questão 3.2 do Livro dos Espíritos, quando ela fala da encarnação, que é diferente da 167, ele diz que o objetivo da encarnação é também que nós contribuamos com Deus na sua obra, e que contribuamos da melhor maneira possível. Ainda há pouco, ao adentrar nesta casa,
fomos recebidos com um sorriso e com uma mensagem. Como isso faz diferença na vida da gente? Quantas e quantas vezes a espiritualidade amiga, ela nos informa nas reuniões mediúnicas que aquele sorriso que é dado na porta de entrada da casa que nos acolhe salva vidas, transforma pessoas, que às vezes em desalinho, tomado por uma dor invisível, ao deparar-se com aquele que lhe acolhe, que lhe entrega uma mensagem, que lhe esboça um sorriso, lhe apresenta uma nova esperança, uma nova expectativa de vida. E o Cristo espera que nós, como família que somos, que busquemos levar isso uns para os outros, para que onde quer que nós estejamos, nós sejamos luz, como o próprio Cristo disse para todos nós: brilha a vossa luz, que façamos essa luz brilhar em nós, iluminando a nossa própria existência, bem como daqueles que ainda se encontram desorientados e que insistem em permanecer nas trevas. O Cristo espera muito de nós, e nós com certeza podemos contribuir com Cristo. E diz Emmanuel: se as provações te assinaram a existência, conserva a própria serenidade e não te retires da tarefa que a vida te confia. Não desistamos. O Cristo não desistiu de nenhum de nós. Ao observarmos o seu Evangelho, conforme também consta no livro Boa Nova, Jesus, ao buscar encontrar a samaritana, ele fez o caminho mais longo, porque mesmo tendo a oportunidade de ainda ao retornar ao mundo espiritual, resgatar ela, ele fez questão de pessoalmente ir até aquela irmã, lhe dar de beber de uma água que não lhe permitiria que mais nunca ela viesse a ter sede. Que nós assim também saibamos cumprir as nossas tarefas e resgatar aqueles que nesse momento ainda se encontram afastados das nossas casas. A espiritualidade precisa do fluido energético de cada um dos trabalhadores que compõem a casa espírita, de cada um dos frequentadores que atendem a casa espírita. Segundo o nosso irmão Ismael, ainda no ano passado, quando iniciou a guerra, Ismael dá uma comunicação à Federação Espírita Brasileira, dizendo da importância de nós vibrarmos com amor para fornecermos elementos suficientes para que a espiritualidade trabalhasse a paz na terra. Nunca se precisou tanto de paz. E essa casa, por exemplo, é um foco de luz que, através dos nossos pensamentos comuns, voltados à prática da caridade e do amor, pode exatamente contribuir, fornecendo esses elementos necessários que a espiritualidade maior precisa para trabalhar na paz. E às vezes, sabemos que a espiritualidade dará conta de tudo, mas e a nossa parte que nós temos que fazer? Vamos supor que eu me afaste da casa, outro aparecerá logicamente, porque ninguém é insubstituível até certo ponto, podemos dizer. Mas que naquele momento, a minha falta pode deixar de um trabalho ser realizado. E às vezes, quando a gente vê os queridos irmãos acomodados, hoje eu tenho as lives, hoje eu tenho o virtual, isso é bom, mas que beleza receber esse abraço fraterno, esse sorriso sincero, que modifica, que renova, que restaura. Que maravilha estar dentro de uma casa como essas, onde a espiritualidade, cercada de equipamentos que nós, na nossa imperfeição, não temos condições de perceber e de sentir, a realizar tanto bem, tantas cirurgias,
tantos trabalhos e tantas coisas. E aí, se nós nos negarmos a vir aqui doar um pouco de nós, de contribuir com Deus na sua obra, como voltaremos ao plano espiritual? Em que condições nós estamos voltando ao plano espiritual? Na condição do dever cumprido? Talvez não. Simplesmente por essa falta de entendimento. O Cristo jamais nos abandonou e por isso Emmanuel diz: espera. As dificuldades existem, mas não devemos fechar as nossas casas, não devemos desistir do trabalho, da sopa, da cesta básica, da fuba, daquele lenitivo material que, ao entregarmos com carinho e com amor, levamos um pouco do nosso sentimento e ali cercamos aquele outro que às vezes chega traspassado de dor com a sua necessidade material, mas a sua necessidade espiritual é muito maior. E é uma oportunidade de auxiliar, de esperar trabalhando, de esperar para vencer as nossas dificuldades, logicamente, sem ficar sentado naquela zona de conforto material que muitos desejam, sabendo que o conforto real é o conforto do espírito imortal. E ainda diz da importância de nós, de certa forma, termos a paciência necessária nas nossas tarefas, que nas horas de crise que porventura te apareçam, aguarda com calma e compreensão a passagem do tempo, sustentando a paciência contigo, porque a paciência te alimentará a esperança e a esperança te fará a luz na vida interior, destinada a te fortalecer e a te guiar. A paciência na tarefa, às vezes diz: eu não tenho paciência para isso. Dá para você me ajudar nessa tarefa? Porque o trabalhador da casa espírita, ele exerce às vezes múltiplas funções, pela necessidade do trabalho ser realizado. Mas às vezes nós dizemos: eu acho que eu não tenho paciência para isso. E é uma importante oportunidade, às vezes, para a gente trabalhar essa paciência. E que por isso que Jesus, vendo todas essas nossas aflições, nos envia a doutrina espírita, esse Consolador prometido por Ele, conforme João, no capítulo 14, que nos fará lembrar tudo aquilo que Ele nos ensinou e que nós esquecemos. E que continuamos muitas vezes esquecidos. E que só vamos lembrar disso quando já está perto de retornarmos ao plano espiritual. E ele diz: eu vinde a mim todos vós que se encontram cansados, sobrecarregados, também nos convidando, e até a ele: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nesse convite que ele nos faz, nessa proposta de mansidão, de suavidade que nós devemos viver a nossa vida, nós, logicamente, teremos a oportunidade de encontrar a felicidade. A doutrina espírita é que melhor nos apresenta Jesus, porque nos apresenta Ele como guia e modelo para a humanidade. Como modelo, nós podemos copiar. Eu sei que não é muito fácil para nós, ainda com as nossas imperfeições, mas o próprio Cristo disse: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Lógico, sabemos, como conhecedores da doutrina espírita, que não temos condições de atingir essa perfeição divina, porque assim também nos tornaríamos deuses e isso seria impossível. Mas que a cada dia da nossa caminhada nós haveremos de, através do esforço, dessa paciência, de saber esperar e de esperar trabalhando e agindo diante das imperfeições de que somos portadores,
estaremos fazendo aquilo que o Cristo espera de nós também, ao abraçarmos a doutrina espírita. E é exatamente a doutrina espírita que melhor vem assim nos apresentar Jesus, que vem nos ensinar todas as coisas conforme está lá no Evangelho de João, no Consolador prometido, que nos faz lembrar tudo aquilo que o Cristo disse, que o Cristo traz para nós, que existem leis, que Ele disse: eu não vim destruir as leis, devido ser mal compreendido, porque Ele trazia um Deus diferente daquele que Moisés trouxe por necessidade naquela época. E Jesus trouxe um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que dá oportunidade, um Deus que, com toda a sua bondade, lhe oferece todos os momentos da vida oportunidades de você ser feliz. Jesus, no seu amor, veio convidar a nós, conforme se encontra na maior de todas as orações, a necessidade de instalarmos o reino de Deus em nossos corações. E na mensagem lida aqui do Evangelho, do capítulo 17, os caracteres da perfeição, Jesus pede para que nós amemos, não somente aquele que nos ama, mas aqueles também que nos inspiram em diferença. Essa é a diferença que o Espírito tem que entender, que ele tem que ter. Não que tem espaço para que nós alimentemos o ódio, nem o rancor e nem o desejo de vingança. Porque se nós só amarmos aquele que nos ama, o que é que nós estamos fazendo mais do que as pessoas de má vida também se amam? E o Cristo espera que nós amemos a todos de forma incondicional, independente do partido, da classe, da raça, ou das escolhas, das opções de vida. É isso que o Cristo espera de cada um de nós. O movimento espírita nacional e internacional e o estadual vem fazendo um trabalho maravilhoso sobre acolhimento. E aí eis a questão, de acolher aquele que está chegando com suas dificuldades. Mas eis a questão, como nós que já estamos na casa espírita, estamos nos acolhendo. É essa a importância da área da família, trabalhar nesse momento, essa área relativamente nova no movimento espírita. Eu acho que ela devia ter vindo primeiro, mas acho que Kardec, com sua inteligência, como discípulo do Cristo, que ele vai trazer primeiro o livro dos Espíritos como a espinha dorsal, o livro dos médios, o Evangelho. Por último, ele traz a Gênese, ou seja, o princípio. Ele deixou para que a área da família fosse criada depois, para que depois de todo esse arcabouço que a doutrina espírita, que as áreas, as diretrizes do movimento espírita estivessem instaladas, ele disse: essa agora está na hora de vocês se entenderem como irmão. E é isso que o Cristo espera de nós, que nós entendamos como irmãos, que não há área melhor do que a outra, que todas as áreas são iguais dentro da casa espírita. Ah, mas eu sou um médico de efeito físico. Ah, beleza, maravilha, fantástico. Mas se não tivesse área de assistência e promoção social, fazendo trabalho na assistência, trabalhando com famílias, transformando os filhos, melhorando a qualidade do ambiente da casa, talvez a sua mediunidade não tivesse tantos frutos que dá. Ah, mas o melhor é o departamento de infância e juventude. Fantástico, maravilhoso. A evangelização infanto-juvenil. Mas o que será dela sem a área de estudos? O que será da área de estudos sem a relação interpessoal? Ou seja, em todos os trabalhos, em todos os movimentos, o que o Cristo espera de nós é isso que está posto no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos amemos de forma incondicional. Mesmo que aquele outro nos inspire indiferença, não seja você a repudiar. Pelo contrário, seja você exatamente essa luz
a se iluminar e procurar iluminar aquele outro que muitas vezes na tarefa procura causar alguns problemas. E daí o Cristo trazer para nós da importância dessa vida que nós devemos ter, seguindo os seus exemplos, seus ensinamentos, porque como guia, Ele nos dirige e lembra a todos nós que há muitas moradas na casa do Pai. E eis a pergunta: para qual morada nós queremos ir? Porque o Cristo quer que nós retornemos à casa do Pai, ao plano espiritual, em condições bem melhores. Ele quer que, de fato, como dizem os nossos irmãos, volte ao plano espiritual justificado, com as tarefas cumpridas, que aquilo que Ele colocou na sua programação reencarnatória, que Ele possa dar conta na encarnação que Ele tem a oportunidade de ter, que há muitas moradas na casa do Pai, que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, da importância de nós sabermos aproveitar a reencarnação que ora estamos a viver. Porque reencarnação é a oportunidade de aprimoramento do espírito na vida de relação, nas interações de uns com os outros, onde nós devemos aparar arestas, onde nós devemos trabalhar esses sentimentos divinos que Deus colocou no cerne do nosso ser ao nos criar, conforme apresentamos recentemente no exemplo da Gênese bíblica da criação do homem, nesse aprimoramento dessas virtudes divinas que Deus colocou em nós. E que eu acho maravilhoso que a doutrina espírita, numa dessas passagens do Evangelho, ele fala do dever, e ele diz que o dever é a obrigação moral, primeiramente consigo mesmo e depois com o outro. Então, nesse cumprimento do dever para consigo mesmo, o Cristo espera que nós façamos por nós o melhor possível. Que tenhamos a coragem de tomar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade exacerbada, que eu não vou dizer que nós não possamos ter um pouquinho de vaidade, nos arrumar, tomar banho, trocar de roupa e botar um perfumezinho, não, de forma alguma. Mas às vezes a gente extrapola os limites da vaidade, a exemplo daquele que paga, não estou aqui a criticar, 1 milhão simplesmente para ir para o fundo do mar, para observar a carcaça de um navio, onde a gente vê o mundo ainda passando fome. Que vaidade tola, de que eu preciso ter o melhor carro do mundo, porque fulano tem, porque ciclano tem, eu preciso ser igual. O que o Cristo espera de nós é que nós sejamos melhores, que sejamos mais amorosos, que nós apenas não estejamos espíritas, mas que nós sejamos espíritas, que nós sejamos cristãos, valorizando o que nós devemos valorizar, que é o espírito imortal. Não é que nós desprezemos a matéria de forma alguma. A exemplo do corpo, este instrumento do qual o espírito se serve para progredir, é importantíssimo nós cuidarmos dele. Mas nós não podemos sobrepor o espírito em detrimento da matéria. Nós precisamos entender da importância do espírito. E nessa oportunidade reencarnatória que temos de progredir, onde teremos alegrias, onde teremos aflições, tudo como resultado das nossas escolhas. E o que é que nós estamos escolhendo? O Cristo espera de nós, trabalhadores do Cristo, que façamos o melhor. Costumo dizer que arregaçemos as mangas, que coloquemos a mão no arado sem olhar para trás, que uma vez que colocarmos a mão na charrua, lembremos que não estamos só e que continuemos a olhar para frente e buscar construir em nós um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de luz, um mundo de harmonia, e assim haveremos de progredir, haveremos de crescer e nos libertar. O Cristo pede de nós, como na passagem do Cristo Consolador, vinde a
que nós alimentemos em nós a brandura, diz: aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Ele pede que nós sejamos brandos. Não é muito, né? Às vezes a gente precisa tomar Lexotan, maracujina, um bocado de coisa, né? Mas que precisar de tomar, toma. Mas tome um chá de evangelho. Isso é maravilhoso. Isso transforma a nossa vida. Certa feita, trabalhando numa instituição espírita lá, eu fazia uma pesquisa e participava da reunião mediúnica, e lá tinha o hábito de comunicação, psicografia, e ficava à frente da casa lotada de pessoas. E as pessoas só procuram a casa espírita, querem falar com o papai e com a mamãe que está no plano espiritual, deixar de falar com ele quando está encarnado, e depois que ele desencarna, quer dar aquele abraço que não deu. E ficava aquela coisa imensa, as pessoas faziam tratamentos, e eis que um dia um espírito disse: olha, aqui tem pessoas que são verdadeiras ambulâncias. Como assim? Eu disse: traz um obsessor. O obsessor se trata, volta para o mundo espiritual, procura novos caminhos, estuda, e ele continua do mesmo jeito, trazendo outros. E aí o Espírito, logo em seguida, vem a mensagem do mentor e diz: a partir de hoje, nessa casa, os chás estão suspensos. O único chá que vai ter que ser dado aqui é o chá do Evangelho de Jesus. Peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, do primeiro ao último capítulo, e trabalhem diuturnamente nessa casa, para que aqueles que aqui adentro entendam a importância do processo de transformação, que não deve ser lá no outro, mas em você. Então, o que o Cristo espera é que nós nos transformemos em seres melhores, em pessoas melhores, que nós entendamos de fato que são as leis de Deus, conforme consta na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o Espírito, ele pressionado na Academia de Ciência, da qual ele fazia parte, se haveria uma lei divina, se haveria uma lei natural. Há uma lei natural? Pergunta Kardec aos Espíritos: sim, a lei divina, a lei de Deus, a única que leva o homem ao caminho da felicidade, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Felicidade não vende na farmácia. Há 2 anos atrás, o mundo político brasileiro quis criar por decreto a felicidade. Eu não sei como é que eles iam conseguir isso, porque infelizmente ia continuar sendo para poucos. Porque se fosse uma coisa que comprasse na farmácia, ela não ia custar muito barato. O plano de saúde, inclusive, se fosse para doar, ia triplicar o preço. Então, o processo de construção, o que o Cristo espera é que nós vivenciemos essas leis. Por isso que, conforme a questão 625, ele é o guia e o modelo da humanidade. É o ser moral que nos governa, que nos dirige, que espera que nós façamos a nossa parte, que nós busquemos a nossa perfeição, que nós também sejamos seres morais. E o Livro dos Espíritos, na questão 629, diz: o que é a moral? E os Espíritos respondem: se é a regra do bom proceder. Procede bem aquele que faz o bem. Então nós precisamos fazer aquilo que o Cristo espera de nós, fazermos o bem de forma incondicional, de buscar ser perfeito. Sabemos que não podemos ser perfeitos de um dia para outro, e o Cristo trouxe para nós a parábola do semeador como exemplo, onde ele traz ali o grau de evolução de cada um de nós, que o semeador sai a semear, e uma parte da semente cai na estrada, vem os pássaros e comem, a outra cai no solo pedregoso, e devido a pouca terra, não cria raízes, coloca a semente também no solo espinhoso. Esse solo somos nós. Esse solo somos nós. E que estamos sempre à beira do caminho, muitas vezes, sem dar devida atenção, e nos deixamos dominar pelas as influências
tiramos essa semente de nosso coração. Ou que na condição de solo pedregoso, muitas vezes, escutamos essa mensagem, essa semente, até que recebemos com alegria quando a gente chega, que maravilha! Eu conheci uma casa espírita, é fantástico, maravilhoso, mas que está apenas por algum tempo e que não tem raízes, porque ela termina secando, e que na hora de dar de fato o testemunho, que testemunho do qual ele fala, do testemunho do trabalho, do testemunho da tarefa abraçada, do testemunho de estar de fato pertencendo à casa e à causa da qual você escolheu ainda lá no plano espiritual, mas que às vezes por má vontade esquece, porque isso também está lá no livro dos Espíritos, na questão 910, que o que nos falta muitas vezes para que as coisas possam caminhar da melhor forma possível é a vontade, e que nem sempre nós temos. A exemplo de, por exemplo, como uma chuva como essa, um frio desse, não vou não, que está fazendo chuva e está fazendo frio. E aí a gente perde a oportunidade de estar aqui recebendo assistência dos benfeitores espirituais, onde uns e outros dando das suas energias aquilo que você tem de melhor, e a espiritualidade trabalhando para que todo o entorno dessa casa, e dependendo do processo, do padrão vibratório de cada um, esteja distribuindo todas essas energias a esse quarteirão, a esse bairro, a essa cidade, e curando as pessoas, e melhorando a vida e o ambiente da cidade. E isso é o que o Cristo espera, que na hora desse testemunho, na hora de abraçar a casa e a causa, nós não fiquemos como aqueles do solo pedregoso, nem como aquele dos espinhos que recebe a semente, mas que os cuidados desse século, a vaidade que muitas vezes toma conta de nós, as ilusões do qual nós nos deixamos permear por elas, terminam abafando essa semente e ela se torna infrutífera. Mas como Cristo disse, sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial, Ele sabe que um dia, depois de muitas lutas, depois de muitos desafios, trabalhando e esperando pacientemente o resultado da semente da qual nós plantamos, nós nos tornaremos um solo fértil, onde essa semente divina de fato nascerá, crescerá, se multiplicará. Eu já contei essa história uma vez, eu acho que o João Paulo, que me acompanha algumas vezes, ouviu que essa semente do amor há de crescer. Certa feita, lá na casa de meu pai, nós éramos 17 irmãos, a casa sempre com muita gente, o pessoal da zona rural, que no dia da feira ia tudo lá para casa. Minha mãe era enfermeira do distrito, da vila, e meu pai era agricultor e comprava também cereais, e tinha muitos compadres, e mamãe, todo menino que pegava no parto, mamãe ia ser Maria do menino ou mãe também. E um compadre de papai chegou, e aí você vai entender esse processo de trabalhar esse solo árido que está em nós, e ele pergunta a meu pai, o que é o amor de Deus? E papai olha para ele assim, disse, uma coisa tão difícil de definir, mas eu vou tentar explicar. Ele disse, não precisa, então eu explico. E ele diz, o amor de Deus é um caroço de milho. Papai olha para ele e diz, um caroço de milho? Ele disse, sim. Porque o senhor planta, nasce um pé com 3 espigas, cada espiga em média com 50 caroços, e que se você plantar vão nascer outros tantos pés com 3 espigas, com tantos caroços, que ao invés de um saco, daqui a pouco você tem um caminhão, tem um navio, você tem uma quantidade imensa. Isso é o amor de Deus. Então trabalhemos esse soldado do nosso coração. É isso que o Cristo espera de cada um de nós ao abraçarmos a doutrina espírita, para que essa semente da qual o Cristo trouxe, ela possa nascer o quanto antes e
dá os frutos sazonado da qual Ele espera. O resultado da nossa plantação. O que Jesus espera de nós é que nós lavemos esse solo do ar e que tornemos esse nosso coração um porto seguro. Um porto seguro para aqueles que muitas vezes nos procuram e a gente se nega às vezes a servir. No momento eu não posso. E o momento era aquele. Deixe para depois. E o momento era aquele. Não deixe para depois. Faça agora. Ame agora. Sirva agora. Abrace agora. Não tenha vergonha de olhar no olho do outro e dizer: eu te amo. Ou então fique esperando o outro dizer: eu te amo, para você dizer: eu também. Ame incondicionalmente o outro. Porque conforme nos traz os conhecimentos da doutrina espírita, quanto mais nós amamos, mais nós somos amados, e quanto mais somos amados, mais nós aumentamos a nossa capacidade de amar. O mundo precisa do nosso amor. Nós precisamos de amar a nós mesmos. A partir do momento em que nós estamos a amar o outro, essa semente, ela cresce, ela se fortalece, ela se amplia. Essa árvore do qual Cristo muitas vezes nos comparou, dará frutos, que matará a fome de tantos, que matará a sede de tantos, inclusive a nossa. Inclusive a nossa. Quando Cristo traz, vendo todas as dores e as dificuldades daqueles que o seguiam, que Ele traz o sermão da montanha, as bem-aventuranças,